O Juventude está em negociação inicial com um grupo do exterior, o investidor 511 Capital, e pode se transformar em uma sociedade anônima do futebol, chamado de SAF. A empresa tem interesse no Juventude para o futebol profissional e nas categorias de base, com a possibilidade de investimento na infraestrutura. De acordo com o ex-presidente do Juventude e atual integrante do Conselho Administrativo, Walter Dosotto Júnior, em entrevista para a Rádio Caxias, abre aspas, ainda não há proposta oficial apresentada e tudo passará por decisão do Conselho Deliberativo e, por fim, do Conselho Deliberativo do clube. O patrimônio não entraria na negociação em um primeiro momento. O jornal Pioneiro informa que o investidor 511 Capital é uma empresa formada por 8 pessoas. Tem sede na Espanha e com 2 fundos por trás. A ideia do grupo é administrar 5 clubes no mundo: Brasil, Bélgica, Inglaterra, Espanha e Portugal. E ainda segundo o Pioneiro, sobre o investidor, o diretor fundador é Martin Inck, ele que é argentino com experiência em empresas em seu país natal, como diretor de investimentos, consultor em fusões e aquisições. O seu último projeto foi o maior museu do futebol do mundo, chamado Legends, localizado em Madrid, na Espanha e na Arábia Saudita. O perfil no Instagram, Quente da Jaconeira, resumiu a entrevista aos outros na Rádio Caxias, falando que há uma comissão formada há cerca de 2 anos para estudar e buscar o melhor conceito da SAF. Essa comissão é denominada Conselho de Administração. A comissão está com 10 membros: o Fábio Pisamilho no executivo, o Walter Dosotto Júnior, Rogério Bride, Conselho Deliberativo, também o Paulo Machado, que é fiscal, o Marcos Cunha Lima, do Conselho Consultivo, o Marcos Culver, Rudimar Borelli, Rogério D'Antoni, Luiz Ozelami, Roberto Nieto, Conselho de Administração. Sobre os conceitos criados por essa comissão para buscar a SAF são: não envolvimento de patrimônio, mas pode existir proposta nesse sentido. Não falou sobre a 511, até porque não há uma proposta, mas o interesse deles desde 2024. A manutenção da associação como detentora da maioria das cadeiras em Conselho de Administração, Fiscal e Conselheiros, sem a possibilidade de venda do clube, mas criação de uma parceria. Um forte investimento na base, sendo mencionado que o Juventude tem a possibilidade de ter jogadores com a dupla nacionalidade e que, historicamente, não sabe vender seus jogadores. Há uma necessidade de atingimento de metas futebolísticas e não atingindo a possibilidade, sim, de reaver o clube. Buscam propostas de fundos estruturados e que já tenham trabalhado com futebol e que tenham, assim, uma relação com outros clubes para a criação de parcerias, principalmente em relação à base. O objetivo da SAF é mudar o patamar do clube em relação ao futebol. Ainda segundo essa entrevista do Baltinho à Rádio Caxias, a SAF com a possibilidade de cash out, ou seja, dinheiro a ser transferido diretamente à associação e não para investimento. Uma eventual proposta demoraria de 6 a 8 meses para a efetivação e a transformação em SAF, e todo o processo seria levado aos conselheiros. A permanência Série A é vital para o recebimento de eventual proposta. A venda da sede foi necessária para a sobrevivência do Juventude lá em 2010, mais ou menos. Novamente, não há proposta, mas interesse forte da 511, que é desde 2024. Zé, quero agora a sua opinião, Zé, sobre essa situação de Juventude poder virar SAF. Houve muitas especulações, mas há inicialmente apenas uma negociação. Depois vai ter a minuta, mas inicialmente é apenas uma negociação, um interesse. Isso é um processo muito longo. Eu não sei como é que é o regulamento do Juventude, porque daqui a pouco o regulamento
não permite, terá que passar por uma assembleia do conselho, né? Tá, que mudar o regulamento, alguma coisa assim. Ter autorização para poder fazer isso. Então é um processo muito longo. Eu acredito que está muito mais adiantado do que a direção diz, né? Porque a direção não vai revelar, né? E não vai assim dar tipo aquela palavra que o torcedor começa a dizer vem e depois não vem, porque enquanto não assinar, não acontecer, não vem, por mais adiantado que esteja o processo. Então eu acho que está mais adiantado do que a direção diz, o que faz certo a direção, né? A direção ela tem a chamada economia interna, que você não pode revelar certas coisas para não criar expectativa, para não criar, né, um aspecto assim, daqui a pouco de não entendimento da questão. Por exemplo, se alguém perguntar para mim falar sobre SAFT, eu sou um neófito, né? Eu sei o que eu ouço. Eu não entendo nada disso, só sei que é uma administração do futebol, pode ser uma administração do clube, pode ser uma administração do patrimônio, o que não pode acontecer. Eu acho que do futebol e do clube dentro de um regulamento, acho que sim. Mas do patrimônio, jamais se bota a mão no patrimônio. Sim. Porque o patrimônio ele é propriedade do torcedor, da sociedade, da comunidade. E quem chega de fora não tem essa relação. E a gente sabe que a proposta de quem faz a proposta para uma SAF é uma proposta para ganhar dinheiro, não é para ajudar. Né? Porque eu gosto da cor de Juventude, é bonita. Lá no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, lá no interior, tem um clube chamado Juventude, eu amo Juventude. Não, é para ganhar dinheiro, né? Então assim, e assim que ganha, enquanto vai ganhando, vai ganhando. Quando a coisa não funcionar muito bem, né? Pega a malinha e vai embora. E aí? Então tem que ter muito cuidado por causa disso. Vem, despeja dinheiro, forma um time bom, talvez ganha mais do que ganharia se não fosse assim, tipo mais títulos, mais competição e tal, mas isso pode terminar um dia. E quando vai embora, quem é que junta as cinzas depois? Então tem que pensar muito nisso. Eu acho que o SAF você faz administrar o futebol, que é passageiro. Futebol. Quando não der mais, vê que não funciona, vai embora, fica o clube, fica o patrimônio. E o futebol, e o futebol tu recupera depois, né? Exatamente. A Parmalat. A Parmalat deixou um legado para a Juventude. A Parmalat, o Juventude conquistou títulos com a Parmalat. Eu acho que não conquistaria se não fosse a Parmalat. Não estou desmerecendo. Quem viveu aquele tempo sabe muito bem, né, o quanto foi importante a Parmalat. E foi quando chegou em Caxias, né? Sim, trouxe craques para cá, jogadores craques para cá, e o Juventude subiu de patamar e não desceu mais, mesmo que tenha ido para a Série D, foi uma passagem. O Juventude teve força para voltar. Se não fosse todo esse legado que tinha ficado aqui, o Juventude cairia para a Série D e não sei se voltaria. Entende? Então, essa visão de administração de futebol, a Parmalat deixou. Claro, que não adianta deixar, não adianta você entregar coisa boa para quem não sabe cuidar. A Parmalat entregou um legado de administrar futebol com uma visão de clube grande, e a direção da Juventude, a comunidade, os juventudistas souberam aproveitar disso. E a administração do Juventude, as direções do Juventude de lá para cá, todas elas foram de alto nível e com visão de clube grande. Não é à toa que o Juventude está na Série A. É porque essa direção, essa geração de Parmalat, pós-Parmalat, soube cuidar do tamanho que foi na época. E o Juventude continua grande por essas razões. Então, assim, sim, se for no aspecto de vir, trazer investimentos, deixar legado, por exemplo, melhoria do patrimônio, da estrutura, mas que fica aqui, eu acho que ótimo. Vai embora, mas aquele patrimônio melhorado, aquela estrutura melhorada fica para a eternidade. Eu acho que isso aí sim, né? Agora tem que ter muito cuidado com isso, porque tá virando muita onda de SAF, todo mundo tá querendo virar SAF. Aí tu fala de um clube, mas ele é SAF, mas como SAF? Sabe? Né? Eu não sei se esse Mirassol não é SAF também. Não. Não é? É? Deixa eu te confirmar, mas eu tinha a impressão que não era. O Mirassol é SAF. Então, tem SAF e SAF, né? Tem que cuidar disso. Jocelito Santos, quero a sua opinião. Josi, só informando, o Cruzeiro é SAF, Vasco é SAF, Fortaleza é SAF. O Mirassol não tem informação de SAF, viu? Mas o Fortaleza é SAF e o Atlético Mineiro é SAF, isso na Série A. Botafogo também é, né? Botafogo. Mas eu acho que não tá com o nome SAF pela CBF. Não, mas o Bahia é de um sheik, né? É Bahia é de um sheik. É que mas eu acho que o Botafogo é de um grego, né?
É do John Textor. É inglês. John Textor. John Textor. O grego não é o dirigente? Não Tinha sei. um inglês que estava interessado no Vasco um tempo Deu atrás. um morococó ali. Eu acho que o Botafogo é assim. Quem é a empresa é essa aí, americana, É inglesa. John Textor, né? Mas quem... Porque os caras falam no grego, Aham. ali no Botafogo. Você Não até sei. pediu do cara. Eu sei que um José. tempo atrás tinha um grego que estava interessado em comprar o Vasco, que é dono do Olympiacos, é dono da Roma. A gente tá Ele com o tempo estava estourado interessado aqui, em pessoal. contratar o Vasco, A gente tá com comprar tempo- o Vasco, A né? gente tá com o tempo estourado aqui, então quero a opinião do José e depois quero a do Matheus Oliveira também. José. Bom, para resumir a questão da SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, como o Zé muito falou, é uma questão muito de... Virou modinha no futebol brasileiro, virou modinha não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Eu acho que a SAF, ela pode sim agregar, só que tem que ter muito cuidado, e eu acredito que o Juventude tem, assim, esse cuidado jurídico, esse cuidado administrativo, esse cuidado financeiro, porque a SAF, muitas vezes, se ela atingir o patrimônio, um clube pode simplesmente quebrar. Então tem que ter muito cuidado em relação à SAF, e o Juventude sim precisa, daqui a pouco, entrar num outro patamar. Precisa e não precisa, porque o Juventude já está num patamar aceitável, que é a Série A de Campeonato Brasileiro, tem uma boa estrutura, tem um CT, tem um estádio próprio. É claro que se vier a SAF e disser assim, não, a gente vai lá e vamos fazer uma arena para vocês, algo maior, aí não teremos problemas. Bom, para resumir então, que o nosso tempo está meio curto, SAF no Juventude tem que ser muito bem estudado. Eu acredito que se acabou vazando, né, Ivan, é porque a coisa tá um pouquinho mais adiantada, não ia ser uma coisa tão inicialmente. José, a gente tá com pouco tempo mesmo, mas se tá vazando, mas tem que ter um cuidado, pessoas que estão vazando e passando informações inverídicas também. Exatamente o que o Walter Tem que ter Donzotto Júnior falou. Ele disse, tem que cuidar porque existem muitas inverdades. Então tem que ter esse cuidado. O Juventude tem que ser cada vez mais de forma sigilosa para que o negócio realmente dê certo. Vamos torcer que seja realmente uma SAF a favor do Juventude, porque a gente já viu muitas a desfavor do clube. Então vamos torcer que ela seja a favor do clube. Matheus Oliveira. A SAF, geralmente o que eu vejo, ela vem para melhorar administrativamente o time, o clube, vem para fortalecer laços, também ter a questão no campo. Teve muitas questões, ou tiveram algumas questões lá no Vasco, não sei se vocês se lembram, né? Com a velha 777, que veio, não dava dando resultado e vendeu o SAF, ou vendeu o Vasco, ou desfez a parceria, enfim. O Vasco que fez toda a movimentação, né? Exato. Então tem que ter muito cuidado, tem muita gente que vem também para isso que o José falou, que o Zé falou, que é a questão do resultado. Então, eu acho que, mas o Juventude está bem garimpado, está bem com os pés no chão ali com o Valtinho, com o Tonieto, o pessoal é bem experiente, o Pisamilho também, né? Eles são bem nos pés no chão e são empresários, né? São empresários profissionais do ramo, né? Eles não vão entregar um clube assim. Eu não tenho essa informação, mas se o Rodrigo Segatti estiver envolvido, é um excelente advogado e é muito Exatamente. Então eles não vão cair em qualquer ladainha, vamos dizer assim, não vão cair em qualquer... José inicialmente não tá mentido, Rô. Inicialmente não, porque acontece, há um grupo de 10 pessoas. Depois dessa negociação, aí sim vai ser levado mais adiante, mas inicialmente não. Mas a questão do Juventude, eles estão bem calcados ali, são profissionais de excelente qualidade, aqueles que eu acabei de citar ali. Só tem que ter cuidado para ser uma SAF séria, ser uma SAF que venha para agregar com o clube e busca dos objetivos. O resto eu sou totalmente a favor. Eu sou a favor de SAF. Eu tô vendo uma matéria de 2024 de novembro, tá? Então, o Mirassol eu não vejo aqui, de repente foi depois, mas por enquanto essa informação que eu tô vendo no Globo Esporte não informa. De São Paulo, América, Botafogo, Capivariano, São Bernardo, Ferroviária, Inter de Limeira, Ituano, Linense, Monte Azul, Novo Horizontino, Primavera, São Bento, São Bernardo e São José. O que? São SAF? SAF. Zé, tem o Falcon lá de Sergipe, que é SAF. Eu acho que tá muito assim.
2, 3 botam São dinheiro ali. 63 no Brasil. Mas eu acho que 2, 3 botam dinheiro num clube ali e os caras dão status de SAF. SAF pra mim é Botafogo. No Rios é o Boa Vista, Ah, Botafogo Boa Vista. e Vasco. Pra mim é o Botafogo, SAF, sabe? Que tá dando resultado, SAF. Né? É esse tipo de coisa. O resto pra mim é aventura. Em Pernambuco tem o Flamengo de Arco Verde. Na Paraíba tem o CSP. Então essas informações. Isso prova o seguinte, que Tem que ter Sopa de cuidado. letrinha, de Páscoa. mas só prova o seguinte, que não dá pra se iludir. Quando você fala de SAF, tu acha que tu já vai ser campeão do mundo. Pode ser SAF, como é que é? O sistema de SAF, mas quer dizer que não tenha investimento milionário. Né? Aqui no estado, o único clube SAF é o futebol com vida. Então essa é a informação. O Zé tá indignado aqui.